pessoal, eu sou Luara Colpa, falo de Belo Horizonte. Eu sou o João Gabriel, aqui de Teoflotone, mais uma vez. Bom, pessoal, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e que influencia diretamente a nossa vida ou a nossa morte, que é a questão do porte de armas para civis. Uma medida que está sendo defendida à exaustão pelo nosso governo atual. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente tem que traçar aqui uma breve linha do tempo para vocês entenderem essa questão do porte de armas dentro dos governos aí no nosso país. Nos anos 80, 90 e 2000. Nesses anos, qualquer pessoa acima de 21 anos poderia portar ou andar armada no nosso país, em qualquer lugar. Isso significa que a pessoa poderia estar armada dentro de um shopping center lotado, num bar com bebidas alcoólicas, num parque ecológico com crianças ou no trânsito, nas brigas de trânsito, por exemplo. Sem muita dificuldade, era possível comprar armas de fogo, tanto nessas lojas de pescas e caças, quanto em qualquer loja de departamento como aquela antiga Mesbla que existia. Para piorar, a lei vigente até os anos 90 apontava que portar arma não registrada era considerada apenas uma contravenção, ou seja, era uma infração de baixa gravidade. Nesse tempo, os fabricantes, milionários investidores, propagandeavam o uso de arma como uma proteção à família. Essa forma de dizer que vai trazer mais segurança para a gente, enfim. E de onde que vem essa narrativa? Só para a gente entender. Essa demagogia, aliando porte de armas à segurança, vem antes dos anos 80, né? Alô, ditadura! E principalmente nos anos 80, quando tivemos uma profunda crise econômica no Brasil, e uma das graves consequências foi, então, o aumento da criminalidade. No entanto, além de não reduzir a criminalidade, eu vou repetir isso aqui, não reduziu a criminalidade e ainda o porte de armas indiscriminado no Brasil produziu números alarmantes de homicídio. Uma fase em que estava preocupando inclusive países a nível internacional porque nós estávamos matando as pessoas mais do que países que estavam em guerra. De fato, né, Luara, as crises econômicas geralmente trazem um medo e essa necessidade das pessoas voltarem para si mesmas, né, e achar que as armas solucionam alguma coisa. Bom, é fundamental lembrarmos que em 2003, com a promulgação do Estatuto do Desarmamento, a Lei Federal 10.826 de 2003, que foi seguida de uma larga campanha de desarmamento, né, em 2004 e 2005. E aí, para vocês terem uma ideia dos números, né, entre 93 e 2003, a taxa de homicídio anual, né, crescia na base de 8%. A partir de 2003, esse crescimento cai para 1%. E aí, além desses números percentuais, é importante um dado fundamental aí em números absolutos, né? E de 93 até 2003, chegou-se ao número de 36.115 mortes por arma de fogo. E a previsão para o ano de 2012, seguindo esse crescimento em números absolutos, era de chegarmos a quase 60 mil mortes, 59.500 mais ou menos. Quando da entrada em vigor do Estatuto, passou-se aí sim apenas, né, a 40.077 mortes. Ou seja, o Estatuto foi fundamental para essa queda dessa letalidade por arma de fogo, por razões óbvias, né? Diminui a circulação de armas, etc. E aí também sobre esse tema, é sempre bom lembrar, para às vezes algum espectador mais jovem, né, que houve um referendo em 2005 sobre a proibição ou não, a gente tinha até um problema de linguagem ali, né, porque o não garantia as armas e o sim proibia a comercialização, exceto para as exceções legais lá. Então foi bem complicado, mas o resultado, afinal, foi que a comercialização de armas no Brasil não estava proibida. Mas, de fato, houve um rigor maior, houve uma dificuldade, um desestímulo, né, para que civis obtivessem aí o porte de armas, não é isso? É isso. E aí, em 2012, a bancada da bala tenta forçar a revogação do Estatuto do Desarmamento. Então, nesse ano, começa a tramitar no Congresso Nacional o PL 3722, encabeçado por parlamentares da bancada da bala, isto é, os financiados pelas empresas fabricantes de armas. Esse era o grupo que visava revogar por completo o Estatuto do Desarmamento e, para justificar
eles diziam que as armas responsáveis por crimes e homicídios eram apenas as armas ilegais, obtidas por meio do tráfico, enfim, várias justificativas. Só que isso se comprovou ser uma falácia dentro do relatório final da CPI do tráfico de armas da Câmara de 2006, que comprovou que 55% das armas encontradas com os criminosos que foram rastreadas foram legalmente vendidas antes de caírem na ilegalidade. Então, olha a contradição da coisa. E aí, seguindo aí a nossa linha do tempo, em 2019 a gente tem aí o governo Bolsonaro. Na pré-campanha, Jair Bolsonaro utilizou largamente a liberação do porte de armas como plataforma eleitoral, né? E quando ele assumiu, então, a presidência, assinou agora no dia 7 de maio um decreto que flexibiliza o porte de armas no Brasil. E dentre os vários absurdos contidos no texto original, a gente destaca aqui a possibilidade de civis poderem comprar fuzil. Vale frisar que a empresa Taurus, fabricante de fuzil, teve uma alta de 7% na Bolsa de Valores. O decreto original, no entanto, foi questionado pela Câmara de Deputados e pelo STF por conter ilegalidades, inconstitucionalidades. Então, foi publicado um novo decreto em 22 de maio que cancela a possibilidade do cidadão adquirir fuzil. Mas, por outro lado, contém outros absurdos que talvez as pessoas não estejam falando sobre eles, mas é importante a gente mencionar. O primeiro, a autorização para que crianças, adolescentes de 14 a 18 anos frequentem clubes de tiro. E a segunda coisa é a autorização do porte de armas em áreas rurais à justa posse de terra. Nada menos que, na prática, é carta branca aí para os latifundiários assassinarem ainda mais o trabalhador rural já tão negligenciado, sem aí aposentadoria, sem perspectiva, e aí a chance do latifundiário terminar de matar essas pessoas. Bom, de fato, nós vamos tratar mais adiante de um cenário assim mais global, internacional, mas o que parece aqui, né, Laura, que há poucos debates nacionais, né, sobre as razões da violência, né? A crise econômica explode, o desemprego nas alturas, a desigualdade social, a desigualdade de renda nunca foi tão alta no Brasil, a disparidade dos ganhos mensais dos brasileiros. E é fato, né, pessoal, que quanto maior a desigualdade, a chance de explodir uma violência, principalmente uma violência urbana aí, é muito maior. Mas um dado aí alarmante sobre o Brasil, né? 70% das mortes com agressão são com uso de arma de fogo, seja na coação, seja dando coronhada mesmo, enfim. Então as armas, além de provocar uma letalidade direta, também promovem essa letalidade indireta, e o Brasil é um dos países recordistas, né, em mortes por arma de fogo no mundo. Então eu acho que não podemos perder de vista, né, que trata-se superficialmente uma solução rápida, falaciosa, né, que agrada alguns ouvidos aí, mas que realmente a gente sabe que não resolve o problema de fundo, não vai solucionar o problema do superencarceramento, não vai solucionar o desemprego do Brasil, não vai solucionar a desigualdade em renda alarmante e que realmente pouco vai contribuir para uma real melhora na segurança pública. Bom, Luara, é isso, né? Nós vamos falar mais adiante de uma questão mais global, né? De uma análise de outros países, mas aqui no Brasil realmente o que parece é que não há um debate profundo sobre os problemas da segurança pública, né? Num país em que o desemprego não para de crescer, a desigualdade de renda nunca foi tão grande, né? As pessoas desesperançadas, o preço do gás lá em cima, a gasolina não para de subir. Então, assim, a gente sabe que quanto maior a desigualdade social, quanto mais pobre a população fica, maior é a chance dessa violência explodir. E aí, só para finalizar, né, falando de Brasil, um dado que é muito alarmante, o Instituto Sou da Paz levantou que em 67% das mortes por agressão tem o uso de arma envolvido. Então, assim, a arma, além de ter essa letalidade direta, ela provoca também uma letalidade indireta. Não nos parece ser o melhor caminho, né? O armamento da população nunca se mostrou em lugar nenhum, como nós vamos ver, uma solução, e no Brasil a gente padece dessa superficialidade do debate, numa solução muito rasa, que agrada alguns ouvidos, mas que, de fato, não resolve o nosso grave problema da segurança pública. Pois é, João. Como o politiquês tem esse compromisso com dados sérios e comparações internacionais aí que a gente sempre preza por fazer, né? A gente tem a obrigação de dizer que o Brasil registrou o maior número de mortes por armas de fogo em 2016.
são chocantes. 45.425 pessoas mortas, segundo dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do próprio governo federal. As mortes no Brasil acontecem, sobretudo, em casos de homicídio. Em 2016, foram registrados 44.475 homicídios contra 950 suicídios. Isso tem a ver, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, com, primeiro, a questão do tráfico de drogas, o controle de ponto de vendas em favelas e outras áreas urbanas empobrecidas. Ponto número 2, com grupos de extermínio e milícias que extorquem aí os cidadãos em localidades inseguras. E o terceiro ponto, a polícia e outros funcionários públicos que oferecem proteção a traficantes em troca de propina ou pagamentos regulares. Essa pesquisa vem do Departamento de Sociologia da UFRJ. Tá vendo por que querem fechar, acabar com os cursos de Sociologia, Filosofia? Depois dizem que a universidade não serve para nada, né? Pois é, Luara, e eu fico vendo os debates, os exemplos, né? A gente já falou isso em outros vídeos, né? O Brasil só copia exemplo ruim. Nos Estados Unidos, que parece ser aí o exemplo maior a ser seguido nessa política de armamento, é preciso que a gente tenha claro que lá, ao contrário do que acontece aqui, o maior índice é o de suicídio por arma de fogo, né? Isso aí dá um debate de horas, né, sobre formação social, psicológica, consciente coletivo dos Estados Unidos. Mas vamos ficar com dados, né? No ano de 2016, por exemplo, foram 22.938 suicídios contra 14.415 homicídios. Quer dizer, a proporção de suicídios por arma de fogo é maior do que a de homicídio. E aí, já que a gente tem os Estados Unidos como exemplo, é preciso ter alguns dados, né? Em 2015, foram 355 assassinatos em massa. O que isso quer dizer? Pelo menos 4 pessoas ou mais foram assassinadas de uma vez, né? Isso equivale a quase um massacre por dia, gente. É muito grave isso. E os Estados Unidos, além de tudo, apesar de ter 4,4% da população mundial, de todos os civis do mundo que têm armas, 45%, quase a metade, está só nos Estados Unidos. Isso equivale, colocando em números absolutos, a mais ou menos 850 milhões de armas nas mãos dos civis. Durma com essa, né? E aí, para ficar no nosso triste exemplo, né, da América, e voltando também no argumento de que quanto mais igualdade, mais violência, armar a população definitivamente não vai ajudar nesses números, é que em 2016, apenas 6 países foram responsáveis por 50% das mortes por arma de todo mundo. E quais são esses países, lamentavelmente? Brasil, Estados Unidos, México, Colômbia, Venezuela e Guatemala. Então a nossa América, né, continua muito sofrida e continua padecendo sob argumentos falaciosos que só fazem aumentar a nossa insegurança, Laura. Que horror, João. Tô assim, de cara com esses dados. É muito alto, né? A gente chega à conclusão de que se o nosso objetivo é uma sociedade mais segura e com menos mortes, inevitavelmente temos que diminuir a quantidade de armas de fogo. E aí a gente tem alguns exemplos internacionais para citar. Em Israel, por exemplo, depois que as autoridades proibiram que os soldados levassem arma de fogo para casa nos finais de semana, houve uma queda de 40% do índice de suicídio dos soldados. Você tem noção que durante os finais de semana que a pessoa ia descansar com a sua família, a pressão era tão grande que a pessoa suicidava e tinha ali ao lado uma arma de fogo que inevitavelmente ajudava a conduzir? É uma coisa tão triste, né? Na Austrália, o governo passou a comprar armas dos seus cidadãos. E o estudo mostra que para cada 3.500 armas compradas de 100 mil pessoas, o índice de homicídio pode cair em até 50%. E os de suicídio pode cair até 74%. No próprio Estados Unidos, que é o exemplo que você bem citou, como cada estado lá legisla de uma forma diferente, os estados que possuem menos armas de fogo registram números totais de suicídio muito menores, e os estados que têm mais armas de fogo, as chances de um policial morrer em exercício de sua função são muito maiores. E o último exemplo que a gente trouxe hoje, o Reino Unido e a Noruega se destacam como lugares em que tem menores índices de mortes por armas de fogo. E, coincidentemente,
Em ambos os países, os policiais não carregam armas. Pois é, para finalizar nesse aspecto global, né, ainda trouxe para acrescentar o exemplo do Japão. O Japão tem um dos menores índices de homicídios e lá tem 13 etapas para conseguir uma arma de fogo, né? Inclui aula de arma de fogo, relatório médico, você comprovar a necessidade da arma de fogo, o porquê que você quer. Se for para caça, você tem que tirar uma licença especial, você tem que construir um armário, um cofre, né? E permitir uma revisão extra dos seus antecedentes criminais. Então, assim, é bem rigoroso, né? Não pode ser qualquer pessoa a se armar. Nós vivemos, sobretudo no Brasil, uma realidade de profunda desigualdade social, de profundo caos social e econômico, né? Você imaginar que armar uma população dessa, uma economia em frangalhos, um consciente coletivo muito afetado, com problemas que recentemente a gente vem enfrentando, não passa nem de longe pelo armamento a solução para uma sociedade melhor, né? E ficamos aí com uma frase do glorioso Onyx Lorenzetti, né? Dizendo que um liquidificador tem a mesma letalidade de uma arma de fogo. Realmente é de dar desesperança aí nesse debate. Mas agora, vamos começar o nosso ObserV para trazer um pouco de alegria aí para os corações do YouTube. Não sei se é alegria ou tristeza, mas a gente ri da mesma forma. Enfim, roda a vinheta aí, meu povo. Aô, seus fake news! Vamos aqui narrar para vocês o que aconteceu de mais bizarro na política semanal do Brasil. E não tem pouca coisa não, viu, gente? Vocês lembram quando o Tiririca dizia lá que pior do que tá não fica? Bote no Tiririca, pior do que tá não fica. Pois é, fica. A começar pelo nosso ministro da Educação, que deveria estar sentado numa cadeira aí, escrevendo um projeto de educação para esse país, mas não, tá fazendo chacota com o povo brasileiro. É isso mesmo. Solta aí o Singing in the Rain. Tá chovendo fake news. Sabe qual é a nossa resposta a esse tipo de despeito? As ruas, gente. É mais manifestação, mais reivindicação popular, mais greve, denúncia e tudo que já foi falado no programa 5 do Politiquejo, que a gente falou sobre a educação brasileira. É tudo isso que a gente precisa lutar, porque tá em frangalhos. Laura, e parece ali que o alucinógeno vem na água, no bebedouro, lá no cafezinho. Lá o pessoal tá com cogumelo para todo lado. A outra cortina de fumaça, a nossa gloriosa Damares, né, que se assumiu mestre em direitos humanos, mestre em direito da família, mestre em direito constitucional, e quando questionada falou que eram, na verdade, títulos bíblicos, né? Agora ela está dizendo que, de fato, lá no Nordeste, as crianças estão aprendendo bruxaria na escola, né? E que está chegando no Nordeste, manual prático de bruxaria para crianças de 6 anos de idade. Pode passar. Olha lá. Como ser bruxa, como fazer a roupa de bruxa, como fazer a comida de bruxa, pode passar. Inclusive, como fazer a vassoura de bruxa em sala de aula. Aqui eu queria registrar uma denúncia com a companheirada do Nordeste aí, porque é um absurdo, né? Os companheiros do Nordeste tendo aulas de bruxaria, aprendendo as melhores técnicas e táticas de bruxaria, jogando quadribol, tendo aula lá com o Harry Potter, e a gente nessas aulas aqui chatas, enfadonhas, com matéria, com PowerPoint, com não sei o quê. Então, politiquejo também é denúncia, politiquejo também é registro. Pera aí que tem mais psicodelia, gente. Essa semana, o guru do governo, Titio Olavo de Carvalho, fez um tweet que dizia que via indícios que a Terra poderia ser plana. O mentor intelectual do governo, que indicou 2 ministros e indicou uma tropa de segundo escalão, acredita em terra plana. Mas nada substitui o sincerão presidente Jair Bolsonaro, que falou que ele é o mais pior. Quantos aqui votaram em mim? Até eu sendo mais ruim. O menos ruim, melhor dizendo. Eita, ato falho maravilhoso, viu? E pra fechar a minha narrativa aqui no ObserV, deixando vocês de queixo caído, essa semana o Bolsonaro participou de uma entrevista e foi perguntado sobre o projeto de retornar com a gratuidade de malas, que era assim até 2016, né? Só que esse projeto é um projeto da bancada do PT. Aí, a resposta dele eu não vou precisar nem falar, vejam aí com os próprios olhos. Minha tendência é vetar
Não é pelo autor ser do PT, não, tá? Se bem que é um indicativo. É um indicativo, o PT, porque os caras são socialistas, comunistas, são estatizantes, tá? Eles gostam de pobre, quanto mais pobre tiver, melhor. Tá? Gostam de de fato, né, um presidente aqui de um país em desenvolvimento, num tema, né, que afeta uma parcela da população, que é a aviação civil e que precisa também de expansão. Eu sou aqui do interior, se é a necessidade, e o cara vem me dizer que ele vai votar contra porque outros partidos gostam de pobre. Realmente é um negócio assim de cair o queixo, né, para não falar outra coisa. E esse debate é muito simples, né, aquela história de vamos cobrar pela bagagem que a passagem diminui o preço, né, e a gente não viu isso. É mais uma falácia dessa direita liberal brasileira. E realmente, com um presidente desse, pessoal, só colocando um ô louquinho, meu, para acabar com isso aí, viu? Ô louquinho, meu! Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um Politiquejo. Se você acompanhou a gente até agora e não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative a notificação, manda pro grupo da família e vamos continuar na balbúrdia aí nas ruas, pessoal. É isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês. Se vocês ainda não assistiram os nossos outros programas, já estamos no programa 7 e muita coisa importante já foi falada. Espero que vocês sigam o nosso canal e acompanhem com a gente a balbúrdia que está sendo esse governo no Brasil. Tá bom? Um abraço!